O estudo de hoje vai dar continuidade a essa fase final do modernismo e o início do pós-modernismo brasileiro. Os anos seguintes ao fim da Segunda Guerra Mundial trouxeram à nova geração de escritores e poetas a necessidade de aprender a sobreviver culturalmente e a de superar os transtornos do contexto histórico em que viveram. Estudantes, universitários e pensadores independentes também produziram uma literatura alternativa, de vanguarda, que delimitaria os novos contornos da literatura brasileira. Agora nós vamos ver essa nova fase da literatura, que nós chamamos de vanguarda brasileira. Sem forma revolucionária, não há arte revolucionária, já dizia Mayakovsky, o maior poeta do futurismo. Fizeram parte da vanguarda poética brasileira os poetas José Paulo Paes, Cassiano Ricardo, Paulo Leminski, Ferreira Goulart, entre outros. Diversos deles começaram no grupo concretista, do qual se desligaram para participarem da formação de outros movimentos. E muitos migraram de um grupo para o outro em diferentes etapas. Então, era uma literatura alternativa, que delimitou ali os novos contornos da literatura brasileira. E esse primeiro movimento ficou conhecido como concretismo, criado em 1956. E os três cavaleiros, os três escritores que mais ficaram conhecidos foi Décio Pignatari e os irmãos Augusto e Haroldo de Campos. Em que consistia o concretismo? Era a ruptura radical com o lirismo. A poesia intimista era substituída pela concretude das palavras. Como assim as palavras seriam agora concretas? Através da poesia visual ou do poema concreto, onde explora as diversas possibilidades, espaços visuais e a palavra em seus vários níveis, tanto semântico quanto sonoro e principalmente o visual. Com o poema concreto ocorreu um fenômeno chamado metacomunicação. O que é a metacomunicação? É a comunicação de formas verbais e não verbais. A valorização da disposição gráfica das palavras, o uso da elipse, a exploração do espaço da página como elemento de composição do poema. Então, nessa fase concretista, o poema ele é mais visual, verbal. E um grande exemplo de poema concreto é esse aí, de Augusto de Campos, chamado de Luxo. Ele foi feito em 1965. E olha o engajamento, olha a crítica que ele traz. Com a palavra luxo, ele escreve a palavra lixo, explorando o significado das duas palavras, que são opostas, trazendo ali toda uma significação antagônica, brincando ali com a disposição delas e trazendo ali toda uma mensagem por trás. Luxo e lixo. O que seria o luxo? O que seria o lixo? Então ele traz ali e deixa o leitor refletir em cima daquela visualização daquele poema rico de significados. Outros grupos, como eu falei para vocês, foram aparecendo nessa mesma época. O grupo Tendência, né, onde tinha um ponto de vista temático, estético, trazendo ali considerações históricas, problemas sociais, né, utilizava ali os versos, né, com publicações em livros, adequação do valor semântico e sonoro das palavras, e tudo isso contribuindo para o assunto, a temática da poesia em questão. Tivemos também o neoconcretismo em 1959, chamado Poema Objeto,
trazia ali uma concepção de arte mais participativa, mais interativa. O principal poeta desse movimento foi Ferreira Goulart, onde o sentido do texto nasce no momento da composição. Sim, pelo autor, mas ele só se realiza de fato quando o leitor decodifica, dá realidade ao poema. Então, o neoconcretismo não trabalha somente com o autor, ele trabalha também com o leitor. E nas artes plásticas, nós vamos encontrar a Lygia Clark e o Hélio Oiticica, onde ela trabalha ali com esculturas, trazendo esse neoconcretismo em que o apreciador da arte também faz parte na interpretação da arte. Temos o poema Processo, de 1967, que é a poesia sem palavras. Como assim poesia sem palavras? Livre, eles pregavam a liberdade, sem você podendo criar uma poesia sem ficar preso às palavras. O sentido do poema, neste caso, é ampliado, podendo ser uma passeata, uma performance coletiva, um objeto gráfico, figuras geométricas, até buraquinhos no papel. Qualquer signo gráfico serve para representar o poema. Esta seria a poesia sem palavras. Olha quantas tendências nós temos nesse período do modernismo. Todas essas formas serviam para expressar o pensamento e o objetivo do escritor sob o ponto de vista da realidade que ele estava vivendo naquele momento, naquele contexto histórico, social e cultural. Temos aí também, em 1961, a poesia praxis, que sugere ali o engajamento, a ação. Eles pregavam que o ato de compor, a área de levantamento e a construção do poema, tudo isso deve ser levado em conta para a ampliação do sentido original do texto, com a interação do leitor. É uma literatura totalmente interativa, em que tira o leitor da sua zona de conforto e traz ele para dentro do texto, para que ele possa interagir ao compreender e ao apreciar aquele texto. Ele pretende alterar o comportamento do indivíduo e da sociedade. Esse é o objetivo dessa nova literatura. Tem também o grupo Violão de Rua, de 1962, onde os efeitos sonoros eram muito bem explorados em cima do poema. Reuniam a nesse momento autores de várias tendências e gerações. Foi muito bem aceito pela crítica e pelo público, porém foi censurado pela ditadura militar como uma literatura subversiva, devido a uma temática ligada a fatos históricos, jornalísticos e políticos. Então, alguns deles foram exilados, alguns poemas foram censurados, enfim, tudo isso retratando através da literatura a época em que se estava vivendo. Nós temos agora a poesia jovem dos anos 70, rompendo os paradigmas. A proposta da poesia jovem dos anos 70 reunia obras de tendência heterogênica, mas não tinham em comum um plano de estabelecer uma nova linguagem, não, com formas inovadoras de comunicação, quebrando paradigmas e rompendo com veículos adotados pelo sistema. Essa nova proposta mostrava ali uma mesclagem de tendências. A poesia perde aquela pompa, toda aquela solenidade e explora agora todas as possibilidades do papel. Folhetos, jornais, revistas, manuscritos, chega aos muros, sobe aos palcos, às praças, alia-se à música popular, organiza exposições, mais que uma manifestação de denúncia e protesto. Foi uma explosão da literatura, um grande grito de liberdade,
onde os poetas e os escritores podiam ali expressar de todas as formas, de todos os jeitos, os seus pensamentos e as suas opiniões em relação ao mundo em que eles viviam. A poesia marginal, ou geração mimeógrafo, era uma geração de artistas e agitadores culturais, formado por educadores, professores, pessoas da periferia, né, poetas populares, que representavam a voz da minoria reprimida pela ditadura. E meios alternativos de divulgação pelos próprios poetas. Por que mimeógrafo? Mimeógrafo era um aparelho que poderia fazer uma reprodução dos textos. E esses textos eram panfletados nos eventos para assim divulgar essa literatura dessas pessoas que não eram conhecidas como grandes poetas, mas que estavam ali também ganhando seu espaço. Eram pequenos textos, com apelo visual, uma linguagem bem coloquial, mas espontânea e também inconsciente. Trazia uma temática cotidiana e também com apelo erótico, permeado de muito sarcasmo, humor, ironia e gírias. Representavam, sabe o quê? A resistência. E nós vamos ver aí agora, no início da literatura contemporânea, com a poesia. O lirismo e a experimentação na poesia brasileira. Aí vai englobar as décadas de 50, 60 e 70 mais ou menos, tematizando os problemas do cotidiano, o homem comum, a situação política, simples, direto e objetivo, sem rodeios. Depois de toda a exploração de sons e formas, signos, visuais feitas pelos concretistas, a poesia viveu anos agitados a partir da década de 80 e 90. E hoje abriga poetas de tendências bem distintas. Surge a Tropicália, retomando os princípios estéticos do movimento pau-brasil e antropófago lá do início do modernismo, o caldo cultural geral, que é a mistura, né, do nacional e o estrangeiro. Usaram os meios de comunicação para divulgar sua arte, misturaram o pop, o folclore, o rock, a bossa nova, o samba, o baião, a música. Trouxe isso tudo para o rádio, para a televisão, para divulgar toda essa cultura nova, toda essa experimentação e esse lirismo que estava aparecendo agora na contemporaneidade. Na cena literária, as palavras renascem ou são reinventadas com novas funções, levadas a construir novas fronteiras para a significação, obrigando-nos a aprender a olhar de um modo diferente para o mundo. E aí, a gente vai deixar esse gancho, porque o próximo vídeo vamos falar sobre a literatura contemporânea. E agora a gente encerra aqui essa série de estudos sobre o modernismo no Brasil e o pós-modernismo. Que vocês possam aproveitar esse material e se prepararem para os concursos, para o Enem, para os vestibulares. Bons estudos para vocês!